Iam ser. Por exemplo, você sabia que o capítulo 1 de Gênesis não termina no último verso do primeiro capítulo, né? Ele termina no quarto verso do segundo capítulo. Deixa eu ler o texto para vocês, daí você vai ver o que eu estou falando. Então começa assim. Se você tiver sua Bíblia, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Se você quiser ler na NVI, ou seja lá o que for. O texto diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Entrando no terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. E disse Deus: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais, as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra e multipliquem as aves. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Só que não acabou o primeiro capítulo ainda, tá? Deixa eu continuar lendo o primeiro capítulo. Diz assim: assim foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Ponto final, acabou o primeiro capítulo. Agora a gente vai ler o segundo capítulo, tá?
O segundo capítulo começa dizendo assim: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Isso é porque a primeira chuva veio no dilúvio. Então ele está começando um outro assunto. E ele disse algo que é muito interessante: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é o Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e o que corre pelo lado leste da Síria. É o Tigre, é o que corre pelo lado leste da Síria. E o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu gosto da tradução: no dia que você dela comer, morrendo você irá morrer. É assim que está no hebraico, tá? Ele não ia morrer assim, comeu, pum, morreu. Seria um processo de morte. Daí Deus começa a fazer algo espetacular. Ele disse assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Lembra que ele disse: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. De repente Deus fala: não é bom. Tem alguma coisa mais que precisa ser feita. Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu não sei qual foi a última vez que você leu esses 2 capítulos. E geralmente são os 2 primeiros da Bíblia, a gente nem lê muito, né? Porque, eu já sei essa história. Então a gente tem a tendência de olhar e deixar assim meio que, eu já conheço, já sei. Eu acho interessante porque eu pergunto geralmente para as pessoas, quantos dias Deus criou todas as coisas? Você acredita que muita gente fala 7? E na verdade são 6, no 7º ele descansou. Agora, por que esses 2 capítulos são fundamentais? Então, algumas ideias bem importantes. Quem os escreveu? Bom, quem escreveu foi Moisés. A Bíblia é bem clara tratando a respeito disso. Quem foi Moisés? De onde ele teve a educação? Moisés, ele estudou em Harvard, lá no Egito, e fez o MIT também, porque ele era filho da filha de Faraó, ele era neto do Faraó. Então ele recebeu o melhor que a educação egípcia podia dar. Rapaz, já imaginou o conhecimento que Moisés tinha? Ele tinha acesso às melhores livrarias, as melhores bibliotecas, as melhores de tudo que você puder imaginar. Moisés tinha um conhecimento espetacular a respeito de tudo que você puder imaginar. Tanto é que ele fala de uma forma geográfica tão fantástica. Olha, isso ficava para lá, aquilo é para cá, porque ele conhecia a geografia. Onde que ele estudou isso? Não foram nos 40 anos lá no deserto. Foram os primeiros 40 anos da vida dele. Ele aprendeu geografia, ele aprendeu história. Agora, o que mais me impressiona é que ele aprendeu tudo aquilo que os egípcios acreditavam. Não sei se vocês sabiam, mas os egípcios acreditavam que os seres humanos tinham surgido, tinham evoluído de umas pequenas minhoquinhas que o rio Nilo colocava na margem.
egípcios, eles eram evolucionistas. A gente não pensa nisso, né? Agora, Moisés aprendeu isso lá na universidade, sei lá do que, do Cairo. Ele aprendeu essas coisas. Não tinha o Cairo ainda, não tinha que ser uma outra universidade. Mas, de qualquer forma, ele aprendeu todo esse pacote. Por que ele não escreveu na Bíblia aquilo que ele aprendeu? Não é interessante? Moisés podia ter colocado um pouquinho daquilo que ele aprendeu aqui para falar assim, afinal de contas, minha educação não foi toda jogada fora. Tem algumas coisas que são úteis. E é verdade, como eu mencionei para vocês, quando ele trata nessa parte específica de conhecimento geográfico e algumas coisas assim, espetacular como ele trata disso. Agora, por que Moisés não colocou esse conhecimento que ele tinha aprendido nos primeiros 40 anos praticamente da vida dele? A resposta é bem simples, é porque ele conheceu a verdade. E por ter conhecido a verdade, o conhecimento que não era verdadeiro tinha que ser deixado de lado. Mas tem um aspecto que eu creio que é o aspecto fundamental do porquê Moisés colocou isso. Lembrem-se que Deus agora estava criando um povo. Ele estava trazendo à existência esse povo que ele havia prometido para Abraão. Um número imenso de pessoas saindo agora do Egito. E Moisés queria que essas pessoas soubessem com grande precisão a origem de todas as coisas, não somente deles como povo, mas deles como seres humanos, o ambiente onde eles estavam. Você olhava para uma planta, você fala, nossa, como será que essa planta chegou aqui? Evoluiu? Não, ela foi criada. Sabe, todo esse conhecimento, Moisés queria que as pessoas tivessem esse conhecimento. E é por isso que nós olhamos no livro de Gênesis, esses 2 capítulos, existe uma quantidade imensa de informação científica. Você fala assim, mas naquela época, rapaz, naquela época, continua. Nós achamos algumas pedrinhas, tem uma tabuleta de argila que foi encontrada no Oriente Médio há uns quase, um pouquinho mais de 80 anos, quase 100 anos agora, como o tempo passa, né? Mas de qualquer forma, uma tabuletazinha muito interessante, tem um quadrado, tá? E tem alguns números. E estudando um pouquinho essa tabuletazinha de argila, um negócio muito interessante. Ela foi criada, ela foi feita mais ou menos 1000 antes de alguns gregos que conheciam bastante matemática. Por exemplo, vocês já ouviram falar no triângulo retângulo? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, uma equação bem bonita lá. Antes dessa equação ter sido desenvolvida, por quem mesmo? Vou deixar para você fazer pesquisa. Quem que escreveu esse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Isso, Pitágoras, muito bem. Mais de 1000 anos antes de Pitágoras, essa pequena tabuletazinha de argila foi feita. Você sabia que ali está como resolver triângulos retângulos? Só que não em base 10, como nós trabalhamos, números de 1 a 10, mas na escrita cuneiforme dos assírios, caldeus, babilônicos, base 60. E o exemplo que eles deram foi tão espetacular, que eles mostram como calcular isso daí. E eles têm 2 exemplos ali, o segundo exemplo, que eu tenho certeza que não foi por acaso, tem uma maneira de você trabalhar nesse exemplo que você percebe que eles já sabiam qual é o inverso da raiz quadrada de 2. Se você não entendeu nada disso, pergunta para eles. Há 4.000 e poucos anos atrás já sabiam tudo esse negócio. Agora, havia um conhecimento muito grande. É que nós fomos ensinados pela história que lá no passado as pessoas não tinham a capacidade intelectual que nós temos. Não faz sentido. O que você acha se eu levasse você ali pertinho entre o Paquistão e a Índia? A gente não vai fazer isso por umas questões meio perigosas atualmente, mas se a gente fosse visitar uma civilização harapense, ficava perto do rio Indo. Só para você ter uma ideia, mais de 4.000 anos atrás, esse pessoal já tinha saneamento básico nas suas cidades. Não tinha esgoto aberto. A água pluvial chegava em todas as casas de forma subterrânea. Eles tinham vasos sanitários. Eles faziam tratamento de canal no dente do siso. Nós estamos falando de 4.000 anos.
Deu para perceber o quanto a gente perdeu durante esses 4.000 anos? Agora a gente está começando a recuperar de novo e a gente acha que nós somos literalmente o topo da chamada coluna evolutiva. Ou seja, agora... Não, esse pessoal lá atrás fazia isso. Então o livro de Gênesis ele é muito importante para nos mostrar esse tipo de conhecimento que já havia. A Bíblia trata de uma forma espetacular que o conhecimento científico era muito grande. Então que Moisés... Deixa eu dar só mais um exemplo, só para você ter uma noção. A Bíblia diz que um dos descendentes de Adão, através de Caim, chamado Tubal-Caim, ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Bom, para fazer um instrumento cortante de ferro, você primeiro precisa saber o que é minério de ferro. E você precisa saber como transformar minério de ferro em ferro através de processos de oxirredução. São 3 passos complicados e dá uma dor de cabeça para fazer isso. E se você pensa, bom, dá para perceber que tem que ter um pouquinho de mineração também para fazer isso, né? Tem que ter siderurgia, metalurgia, um monte de coisinha assim que agora a gente domina. Não somente isso, se você fala assim, instrumentos cortantes de ferro e bronze é uma liga. Uma liga espetacular que são 2 elementos químicos, vou deixar para você fazer uma pesquisa aí para saber como é que é. E as proporções têm que ser muito, muito certinhas para você poder fazer um instrumento que corta. Se não você cortou uma vez, a segunda vez, a sua faquinha está cega, como a gente costuma brincar, ou seja, não corta mais. Imagina fazer um instrumento cortante de ferro e bronze. Só para você ter uma ideia, esse tipo de tecnologia existia cerca de mais ou menos 1000 anos antes do dilúvio. As pessoas têm dúvida que Noé tinha tecnologia para construir a arca. É porque a gente não estuda as escrituras, vendo os detalhes que Moisés foi nos dando. Então, mais um exemplo aí de conhecimento científico da época lá. Então, voltando um pouquinho para os 2 primeiros capítulos. Por que eles são fundamentais? Porque esses 2 capítulos nos mostram como Deus criou o mundo. Você não acha que Deus poderia ter levado Moisés a escrever algo mais ou menos assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais... E começar lá no capítulo 3. Por que ele usou o capítulo 1 inteirinho, o capítulo 2 inteirinho? Ele já não poderia ter pulado para o capítulo 3? Vamos começar aqui, porque agora que a história realmente começa a ficar interessante. Não, os 2 primeiros capítulos são interessantes, porque existe uma quantidade imensa de informação científica. Como o tempo é limitado, eu quero dar apenas algumas dessas evidências que nós temos ali. Por exemplo, no verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que o texto nos diz é que no início do universo havia moléculas de água. Não que elas já existissem, foram criadas pelo Senhor Deus, é parte da criação dele. É que as pessoas acham que no primeiro dia Deus só criou a luz. Não, o verso 2 é quando começa a criação. E ali está trazendo à existência tudo aquilo que ele vai utilizar para fazer todas as coisas. Então vamos parar e pensar nessa questão das moléculas de água. Como seria possível nós detectarmos ou nós mostrarmos que o que a Bíblia diz e que a ciência tem encontrado são coerentes? Os 2 falam a mesma coisa. Não estou dizendo que a ciência está provando a Bíblia, entendam bem isso. Estou dizendo que o que a Bíblia nos ensina e o que a ciência tem descoberto, os 2 são exatamente iguais. Eles falam a mesma coisa. Alguns anos atrás, um grupo de cientistas estava estudando umas regiões muito distantes da gente. Para ser bem sincero, a mais de 12,5 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você saber isso daí em quilômetros, multiplica 12,5 bilhões por 9,5 trilhões, dá para ter uma noção quão distante a coisa era. E por que eles estavam estudando? Deixa eu explicar o que estava acontecendo. Se nós olharmos agora, o Sol está brilhando, certo? Mas eu não posso afirmar que o Sol está brilhando agora. Porque essa luz que está chegando aqui saiu do Sol há 8 minutos e 17 segundos atrás. Então ele estava brilhando há 8 minutos e 17 segundos atrás. Demorou esse tempo para a luz chegar até aqui. Então eu não estou vendo como ele é, estou vendo como ele era. Se alguém perguntar assim, o Sol está brilhando agora? A resposta científica é, eu não sei. Há 8 minutos e 17 segundos atrás, sim, ele estava brilhando. Agora eu não sei, vai que ele explodiu, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Percebe? Quando nós olhamos então estrelas lá fora, nós não estamos vendo como elas são. Nós estamos vendo como elas foram. Então quando você olha lugares muito distantes do universo, quanto mais distante você olhar, mais próximo do início você verá.
olha que coisa interessante. Quando nós olhamos luzes, lâmpadas por aí, e agora quase todas são LED, né? Mas teve uma época que você olhava assim, tinha umas lâmpadas bem amareladas. Ah, isso aqui é de vapor de sódio, umas outras que eram mais um verde azulado, isso aqui é vapor de mercúrio, umas são mais esverdeadinhas um pouco, isso aqui é fluorescente. Por quê? Porque elemento químico, quando ele tem uma temperatura muito alta, ele emite frequências específicas de luz. Então, quando a gente olha para o Sol, a gente procura ver essas frequências e fala, no Sol tem hidrogênio, no Sol tem hélio, no Sol tem carbono, tem ferro. A gente sabe que tem lá no Sol, você não precisa ir lá e tirar um pouquinho. Esses elementos químicos que estão lá, eles emitem frequências específicas de luz, que são características específicas de elementos químicos. Moléculas fazem isso também. A água faz isso. Se você aquecer a água um pouquinho acima do ponto de ebulição dela, ela começa a emitir luz. Fala, nossa, mas eu nunca vi água emitindo luz. É porque ela emite em frequências que os nossos olhos não conseguem ver. Tá? Então, quando você olha no espaço e você vê certas frequências, você fala, isso aqui é água. Estudando esses objetos a 12,5 bilhões de anos-luz, logo no início do universo, os cientistas olharam as frequências de luz e falaram, isso é água. Água no início do universo? Mas como? Não tem, é impossível isso. Deixa eu explicar por que é impossível. Lembra que eu estou mostrando por que a Bíblia, os 2 primeiros capítulos, são preciosos para a gente. Tá? Para que, segundo a teoria da evolução, água existisse, eu estou falando agora mais de Big Bang. Primeiro, uma estrela tem que surgir. Certo? Então, você tem um monte de hidrogênio solto lá no espaço e eles vão virar uma estrela. Primeiro que a gente sabe que isso não acontece, então já é um problema sério. Mas vamos supor que aconteceu. Tá? Então, por alguma razão, os hidrogênios falaram, que legal, vamos todos ficar juntos e flunca. Agora tem esse monte de hidrogênio junto e por um processo que ninguém sabe como começou, o pessoal vai apertando, o pessoal fala, isso é gravidade. Não, gás no espaço ele expande, ele não contrai. Tá? Mas de qualquer forma, vamos pensar que os hidrogênios ficaram juntos por alguma razão específica, agora eles entraram num sistema que a gente chama de fusão nuclear. Então agora você tem os hidrogênios da vida. Rapaz, desculpa. Quem que deixou o celular ligado? Fui eu. Então você olha assim esse negócio espetacular, voltando um pouquinho, você pega assim esse sistema todo do hidrogênio ali, ele compacta, forma hélio, daí hélio, tem um processo todo. Então dentro dessas estrelas primitivas, esse hidrogênio, o hidrogênio é transformado em hélio, depois o hélio é transformado em carbono, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, que legal, né? Porque hidrogênio e oxigênio vira água. Então você precisaria ter uma estrela produzindo esse montão de oxigênio, que demoraria milhões e milhões de anos para isso acontecer, e daí a estrela tinha que explodir, porque daí a estrela explodindo, os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio falavam, que legal, vamos ficar juntos e formar moléculas de água, etc, e coisa e tal. Tá bem romântica a coisa, né? Mas não é romântico, são 3. Então, ficava esse pacotinho todo ali assim, todo esse pessoalzinho juntos, moléculas de água iriam aparecer. O problema é que há 12,5 bilhões, estou usando a escala de tempo dos naturalistas, há 12,5 bilhões de anos atrás, não teria dado tempo para estrelas terem amadurecido o suficiente para ter oxigênio suficiente para explodir, produzindo a quantidade de moléculas de água que a gente tem encontrado. A água está lá, a origem ninguém sabe de onde teria vindo. Ninguém sabe não, a gente sabe. Deus disse que no começo do universo havia água, moléculas de água. É exatamente o que a gente tem encontrado. Agora, se alguém falando isso há 20 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento. 20 anos atrás nós sabíamos que há 12,5, agora encontraram mais de 13 bilhões de anos-luz, uma quantidade imensa de água lá. Só para você ter uma ideia, tem tanta água que são quase 300 milhões de vezes a água que tem no planeta Terra. Tá? É muita água. É bastante água. Então as pessoas agora, os cientistas estão todos assim, sabe? Todo mundo querendo saber qual a origem de tudo isso, porque é muita água, é tanta água, não deu tempo de produzir tanto oxigênio, lá. A Bíblia diz que havia. Deixa eu colocar de novo, eu não estou dizendo para vocês que a ciência está provando a Bíblia. Eu estou dizendo que o que a Bíblia tem dito e o que a ciência tem descoberto, os dois são exatamente iguais. Por quê? Porque o Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que criou o universo.
Toda a natureza é o livro das suas obras, a Bíblia é o livro das suas palavras, o autor é o mesmo. Ele não ia dizer coisas diferentes nesses dois livros, basta estudá-los. Então a gente vê esse negócio assim espetacular, como Gênesis é tão preciso. Deixa eu dar mais um. Quando nós lemos aqui o dia 3, tem uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Deus diz assim: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Fico imaginando. Por que é tão difícil para a gente perceber o óbvio? Quando o texto trata de a porção seca, isso tanto no hebraico quanto a tradução no português é singular. É uma porção seca. Ou seja, a Bíblia é o único livro que diz que no início do nosso planeta ele tinha um único continente, o que a gente chama de Pangeia. É o único. Já imaginou um pouquinho mais de 100 anos atrás, alguém falando assim, no início o planeta Terra tinha um continente, estavam todos juntos. As pessoas iam dar risada, falar assim, isso é ridículo, onde é que já se viu? É só a Bíblia mesmo para falar uma coisa dessa. Deixa eu dar um contexto, um pouquinho pano de fundo, porque no ano de 1912, um pesquisador alemão chamado Alfred Fechner, ele fez essa proposta. 1912. Em 1964, a Royal Society, na Inglaterra, eles acharam que agora tinham evidências suficientes para que essa proposta do Dr. Fechner fosse considerada verdadeira e estudada mais profundamente. Essa proposta já estava na Bíblia. Entende? Que no começo havia um único continente, um só. Percebe? Essa quantidade de informação é muito importante e é muito rica para a gente. É que as pessoas não olham o contexto bíblico como sendo relevante. Deixa eu dar mais uma só para a gente parar com essa parte aí, daí dar mais alguns aspectos do porquê esses dois capítulos são tão importantes. Quando a gente pega logo do capítulo 2, a gente fala da criação do ser humano. E a Bíblia diz que o ser humano, eu vou dar uma notícia para vocês que eu sei que vocês vão ficar chocados, mas só existe ser humano binário. Tá? Porque só tem X, X e XY. O que passa disso não é do nosso planeta. Então, estou deixando bem clara a situação que nós estamos hoje. Não dá para ser mais claro do que isso. Se alguém quiser ficar bravo, pode ficar bravo, mas só tem X, X e XY. Eu entendo que tem pessoas que querem ser beija-flor, concha, outras coisas, mas aí a gente precisa ser tratado psicologicamente, é outro aspecto da coisa. X, X e XY. Isso é bem reto, bem direto, bem básico. Isso é o que a ciência sabe. Não tem como ser mais claro do que isso. É por isso que Deus diz que Ele criou homem e mulher. Só. Deus não criou Adão e Ivo. Ele criou Adão e Eva. É assim que funciona. Ou seja, são esses dois. Mas, deixando para lá um pouquinho, a criação do ser humano do jeito que nós o conhecemos, cientificamente, do jeito que a Bíblia coloca, é algo espetacular, porque o texto diz que o ser humano foi feito do pó da terra. Existe um conceito muito interessante que circula no cristianismo, que o ser humano foi feito de um boneco de barro. Quem pensa isso é a evolução, que o homem surgiu do barro. A Bíblia diz que nós fomos feitos, a palavra ser feito, ali o verbo hebraico é muito interessante. Seria como se eu pegasse elementos para fazer um bolo. Tá? Agora você precisa ter os elementos certos para fazer bolo, não é qualquer coisa que faz bolo. E é muito interessante quando se pega essa dinâmica, por quê? Porque ali o texto nos diz que nós fomos feitos. O ser humano foi feito do pó da terra. A palavra pó ali é muito interessante, porque no hebraico a palavra pó é bem geral. Mas se você pegar a Septuaginta, que foi a versão grega do Velho Testamento, e procurar a palavra pó, os gregos tinham duas palavrinhas para pó. Um pó é pó, essa poeirinha que a gente tira, que fica em cima dos nossos móveis. O outro pó era um pouquinho mais fino do que esse, era quase igual ao talco, um negócio muito fininho, muito fininho mesmo. Essa palavra que foi usada ali. Se você quiser usar o contexto dessa palavra, a gente teria que usar uma palavra que nós conhecemos bem na língua portuguesa, que é a palavra átomo. É o menor pozinho que daria para ter. Hoje a gente sabe que tem pozinho menor do que isso também. Mas a ideia do átomo. Tá? Ou seja, o ser humano foi feito daquilo que se encontra no solo, dos elementos químicos do solo da Terra. Sabe por que isso é relevante? É porque nós estamos em pleno ano 2020. Mas por quê? É porque a gente tem pesquisado na ciência planetária, nós temos estudado os outros corpos celestes. Por exemplo, já estudamos o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, estudamos o planeta Marte,
temos estudado bastante a Lua, temos estudado as outras luas do sistema solar, os outros planetas todos do sistema solar, todas essas coisas. E sabe o que nós descobrimos? Que o planeta Terra é muito esquisito. Sabe por quê? É o único que tem todos os elementos químicos praticamente da tabela periódica. Marte não tem, Vênus não tem, Mercúrio não tem, as luas espalhadas por aí, são mais de 200 luas conhecidas agora, elas não têm os elementos químicos da tabela periódica, todos. Eles têm alguns. A Terra é o único que tem todos. Ou seja, a Terra é o único planeta, o único corpo celeste no sistema solar conhecido que tem todos os elementos químicos que nós encontramos na estrutura do ser humano. Sabia que não dá para fazer ser humano do pó de Marte? Não tem elemento químico suficiente lá para fazer isso. Da Lua também não, de Mercúrio também não, de Vênus também não, nenhuma das outras luas. Se você vai fazer ser humano, tem que ser do pó da Terra. Percebe o valor dessas pequenas informações que estão ali para a gente? E a quantidade é muito grande, eu só estou citando algumas, tem um monte delas ali que daria para tratar. Agora, as pessoas chegam para mim e falam assim, legal, tudo bem, mas vamos ser bem sinceros, o relato é meio estranho. Não, ele não é estranho, ele é estranho porque nós fomos tão bombardeados com essa ideia da evolução que a gente não consegue mais pensar fora dessa caixinha. Pode olhar. E é interessante porque eu comento com as pessoas, eu fui evolucionista por muitos anos, evolução não faz sentido. Para mim fazia, sabe por quê? Porque eu não pensava. Eu apenas aprendi a responder. Sabe aquela famosa pergunta que o aluno faz para o professor? Professor, o que cai na prova? Cai evolução. Cai evolução, professor? Você podia dar as perguntas que vão cair na prova? Dou 2 perguntas e até as respostas também. Daí você vai saber a matéria direitinho. Sabe, há uma necessidade de pensar. Agora, deixa eu contar o porquê que esse contexto, para a gente, é importante. Nós não olhamos muito genealogias em Gênesis. As pessoas não gostam de olhar muito, porque genealogia é o tipo de coisa assim que parece que é perda de tempo. Né? Mas olha que coisa interessante. Vamos parar e pensar um pouquinho. Se você pegar genealogias, Adão tinha 130 anos quando nasceu o terceiro filho dele, Sete, dele e Eva. Tá? E daí você percebe que Sete tinha um certo número de anos quando nasceu o primeiro filho dele. Então, se você quiser saber desde Adão até esse segundo filho, agora o neto dele, você vai somar do tempo até o nascimento do primeiro filho, 130. Aí você pega mais os 105, que foi depois quando nasceu Enos, vai dar 235. Então você sabe que Enos nasceu no ano 235 depois da criação de Adão. Se você continuar fazendo isso, vai ter em qual ano nasceu fulano, mas também você vai saber em qual ano fulano morreu. Deixa eu dar um exemplo. O pai de Noé, que se chamava Lameque, ele tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que coisa legal? O Noé chegando para o pai dele e falou, pai, me conta de novo aquele negócio da criação. Meu filho, tranquilo, deixa eu contar, porque eu conheci Adão pessoalmente, deixa eu contar para você como é que foi. Inclusive Adão nem tinha umbigo, ele e a Eva não tinham, porque foram os 2 únicos criados, Deus queria ter certeza que todo mundo podia ver que eles foram criados, porque o umbigo é quem nasce. Adão e Eva não nasceram, então eles não tinham umbigo. Resolvi um problema teológico fantástico aí que a maior parte dos seminaristas está debatendo até agora. É o problema de ver o óbvio, não tem umbigo. Mas de qualquer forma. Imagina agora o pai de Noé, Lameque, contando para Noé aquilo que ele ouviu de Adão. Testemunha ocular. Bom, testemunha ocular entre aspas. Porque Adão também viveu pela fé, só um parênteses aí. Adão não viu Deus criar absolutamente nada e Adão não viu nem Deus criar Eva, ele estava sedado. Tá? Agora imagina, aparece esse ser do lado dele e fala, eu sou o criador de todas as coisas. Adão só poderia aceitar pela fé. Então fé vem desde o primeiro ser humano. Tá? A dinâmica toda que a gente vê ali. E olha que coisa legal. Então, Lameque contando para o filho dele, Noé. Já pensou que coisa espetacular? Como o mundo foi criado? Imagina Noé chegar e falar assim, pai, para com isso. Quem em plenos dias atuais, tá? Anos 1000 depois da criação, alguém ainda iria acreditar numa história maluca como essa? Tudo que Lameque precisaria falar é o seguinte, meu filho, vai conversar com Enos, o bisneto de Adão, porque ele ainda, o neto de Adão, porque ele ainda está vivo.
conversa com ele, pergunta para ele diretamente. Se ele tivesse que conversar com Sete tinha falecido, acho que, se não me falha a memória, 14 anos antes de Noé ter nascido. Então não dá para conversar com Sete porque ele já estava morto. Mas conversa com o filho de Sete, vai lá conversar com Enos, porque Enos conheceu Adão, entende? Era o netinho e tudo mais. Percebe como a história é próxima? Deixa eu pegar o outro lado da história. Se você pega a Noé tinha 500 anos de idade quando seus filhos nasceram. Aí ele cria um pouquinho de confusão, porque as pessoas acham que Noé teve 3 filhos que nasceram ao mesmo tempo, ou seja, eram triplets, nasceram os 3 ali. Não é desse jeito. Noé estava nessa faixa dos 500 anos quando o primeiro filho dele nasceu. Se você fizer um estudo mais detalhado, você vai perceber que o primeiro filho de Noé, que se chamava Sem, nasceu quando Noé tinha 502 anos. Então, Sem, filho de Noé, viveu 98 anos antes do dilúvio. Ele conheceu como era a terra antes do dilúvio. Ele presenciou. Imagina, você vê num planeta que não chove e depois começa a chover. Um planeta que tinha um continente agora tem vários. Imagina a mudança toda que aconteceu. Mas por que eu estou dizendo isso? Noé faleceu 2 anos antes de Abraão ter nascido. Só 2 anos. É que a gente não consegue pensar essa história toda, né? Mas o pai de Noé, Tera, provavelmente conheceu... Desculpa, de Abraão, obrigado. Tera, o pai de Abraão, conheceu Noé, deve ter conhecido Noé pessoalmente. Já pensou coisa espetacular? E imagina só que o pai de Noé conheceu Adão pessoalmente. Dá para perceber como a história é muito próxima e como ela chegou até nós. Você fala, tudo bem, mas o Noé faleceu 2 anos antes de Abraão. Mas Sem, o filho de Noé, que tinha nascido 98 anos antes do dilúvio, ainda não tinha morrido. Sem faleceu quando Isaac tinha 50 anos de idade. Essa coisa interessante, Isaac perguntando o pai Abraão, aquela história lá de dilúvio, vamos conversar sério, ninguém acredita nisso. Acho que Abraão falou assim, filho, faz o seguinte, vou te mandar numa viagem missionária aí, você vai encontrar com Sem, o filho de Noé, para ele esclarecer um pouquinho os problemas que você tem, se tinha dinossauro na arca ou não, você vai lá conversar com ele, resolver todos esses problemas de uma vez por todas. Percebe, a história é muito próxima. Se você fizer um cálculo básico, desde a morte da última testemunha ocular do dilúvio, que foi Sem, até Moisés, você vai perceber que você tem a seguinte possibilidade. Se Moisés teve contato com essa ideia do dilúvio nos seus primeiros 40 anos de vida, que provavelmente ele deve ter tido através da mãe dele, Joquebede, provavelmente, não está falando mais de 250, 260 anos depois da morte da última testemunha ocular do dilúvio. 260 anos. O que aconteceu 260, 250 anos atrás dentro da nossa cultura? Pensa em termos de Brasil, pensa em termos de Estados Unidos. Percebe, a história é próxima, é muito próxima. Então, a ideia de Gênesis 1 e 2 é uma ideia muito importante para a gente, para entender que Moisés queria que os seus leitores, esse pessoal, soubesse a origem de todas as coisas, para ninguém ter dúvida. Então, ele dá uma quantidade imensa de coisas para a gente ter certeza de que aquilo é verdade. Tanto é a quantidade de pequenos detalhes que ele nos deu através desse texto. Ele não precisaria ter feito tudo isso, como citei para vocês. Ele poderia simplesmente ter dito, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais iria dali para frente. Mas percebe como Deus tinha algo em mente no aprendizado das origens? Quais são os únicos 4 capítulos da Bíblia sem pecado? Só tem 4. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Não é interessante? Não é interessante que o primeiro capítulo fala da criação dos céus e da terra? E Apocalipse 21 fala da criação de novos céus e nova terra? Não é interessante que Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida e Apocalipse 22 fala da árvore da vida? Não é interessante que o tema dos 2 primeiros capítulos, os temas, são exatamente os temas dos 2 últimos? Agora, se os 2 primeiros forem história da carochinha, o que você acha dos 2 últimos? Vão ser verdadeiros? Impossível.
os 2 últimos também têm que ser verdadeiros. Agora, se os 2 primeiros não forem, os 2 últimos, a gente tem um problema. Estou entrando só para a gente terminar a ideia da literalidade. Porque aí é que entra o grande problema. E eu queria dar uma pinceladinha nisso daí, e inclusive gastar um pouquinho mais de tempo. Porque tem uma quantidade muito grande de cristãos que procura colocar a ideia naturalista, Big Bang, evolução, etc., coisa e tal, nos capítulos de Gênesis. Lá no Brasil a gente chama isso de evoteísmo. É o evolucionismo teísta. É muito comum ter um grupo muito grande lá no Brasil, inclusive, trabalhando nisso, são cientistas e tudo mais, mas eles acreditam que Gênesis não é literal. Os primeiros capítulos. Eles são assim, é uma história que Moisés teve que contar para o povo, e assim, tem apenas princípios teológicos bonitos, sabe, para a gente se sentir bem, afinal de contas. Não, o texto é literal. Então essa ideia do evoteísmo tem alguns probleminhas ali que eu só queria dar para vocês, porque eu imagino que talvez alguns enfrentem isso ou já tenham pensado nisso. Eu fui evolucionista teísta por muitos anos. Então como é que funciona o raciocínio? É o seguinte, o livro de Gênesis fala a verdade, é que nós não conseguimos entender exatamente, porque o autor, ele tinha algumas coisas em mente que a ciência hoje nos ajuda a entender o que ele estava pensando. Então, por exemplo, os dias de Gênesis não são literais, não são dias de 24 horas. Aquilo são eras, são milhões de anos, coisas desse jeito. Isso cria um pouquinho de problema, porque se você analisar do ponto de vista bíblico, dá uma olhadinha. Vamos imaginar que a evolução tenha acontecido. Tá? Então, no começo, você tem lá um ser unicelular, e por alguma razão esse celular agora vira bicelular, 2 células, e por uma razão inexplicável, agora ele vira pluricelular, um montão de células juntas, todas funcionando assim harmoniosamente umas com as outras. Deixa eu dizer para vocês que a gente não tem evidência disso, tá? Tem um nome técnico na língua portuguesa que eu gosto de usar para esclarecer bem isso. Esse tipo de raciocínio, o nome técnico, eu sei que é difícil decorar, mas por favor, tenta. Tá? O nome técnico é viajar na maionese. Tá, esse é o nome técnico, ou seja, nós não temos evidências de que um ser unicelular teria se transformado em pluricelular. Nós não temos uma única evidência. Todos os testes feitos em laboratório até o presente momento mostram que isso é impossível. Todos, sem exceção. Então, como que o negócio de uma célula só virou um negócio como a gente de múltiplas células, com funções diferentes? Então, o pessoal chega para mim e fala assim, mas se você olhar, por exemplo, lá no zigoto, que é um óvulo fecundado, toda a informação estava lá. Eu falei, é verdade. Só que isso não seria evolução. Você não compra o sistema operacional DOS, de 1900 antigamente, e coloca grava num DVD e deixa o DVD lá no sol, tá? Na chuva, que daqui a alguns milhões de anos, o sistema operacional DOS que estava lá, vai virar o Windows 10. E se ele evoluir um pouquinho mais, daí vai ser Mac, tá? Vai ser OS. E se ele evoluir um pouquinho mais, daí vira Linux. Estou brincando, o pessoal conhece, sabe que eu estou brincando. A ideia, sabe, é que essa ideia de evolução não faz sentido. Nós não temos evidências científicas. Nós temos wishful thinking, assim, o que a gente gostaria que fosse. Tá? Mas evidência científica não apoia. Agora, olha o problema quando nós tratamos disso. Se evolução aconteceu, então os dias de Gênesis, obviamente, não poderiam ser literais. Porque dias de 24 horas não dá para a evolução acontecer. Certo? Imagina só. Nasce unicelular de manhã cedo, no final da tarde é pluricelular. Não tem como isso. Só o pessoal que gosta de biologia, deixa eu dar uma coisinha bem legal para você pensar. Esse primeiro ser unicelular, ele ganhou primeiro a capacidade de reproduzir ou de morrer? Porque se foi a capacidade de reproduzir e não de morrer, então todos os seus descendentes também não morreriam. E se foi capaz de morrer, então ele primeiro morreria e não teria descendente nenhum. Você fala, mas e por que não as duas? Agora ficou complicado. Mas vou deixar você pensar um pouquinho, porque você gosta de pensar. Então você vai ver por que também não funciona. Voltando ao nosso pequeno probleminha. Os dias de Gênesis, portanto, não poderiam ser dias literais. Seriam de eras.
Aí onde muitas pessoas dizem, não, mas você vê, o autor usou a palavra yom. No hebraico, yom significa tempo, não necessariamente 24 horas. É verdade. Só que, lembra que a Bíblia foi escrita em hebraico, ela não foi escrita em português. E ela não foi escrita para brasileiros. Foi escrita para uma outra cultura. Então a gente precisa entender nessa cultura como que esse termo yom era usado. Olha que interessante, todas as vezes que esse termo yom, que foi traduzido por dia, aparecesse com um numeral, o 5º yom, o 6º yom, o 27º yom, significa o 27º dia, o dia do mês, ou seja, é um dia de 24 horas, ele não está falando de um dia, período de tempo, tá? Todas as vezes que essa palavra yom aparecesse com um artigo definido também, o yom, daí significava um dia de 24 horas. Se aparecesse com um artigo indefinido, um yom, daí era outra coisa. E se essa palavra yom aparecesse com outras duas palavras, fosse utilizado com outras duas palavras, tarde e manhã, também significaria um dia de 24 horas. Você tem dúvida do que Deus está falando em Gênesis? Olha o que Deus diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. É para ninguém ter dúvida que é um dia literal, um dia de 24 horas. Agora, por que isso? Porque se a evolução tivesse acontecido, esses dias não poderiam ser literais. Agora, daí a gente vai chegar no ponto que a gente não entende mais como interpretar a Bíblia. O segundo ponto, é o ponto principal, é o ponto que deixa a gente um pouquinho mais preocupado, que é o seguinte. Se a evolução aconteceu, organismos menos adaptados teriam perecido, dando lugar aos mais adaptados. Isso é evolução, certo? Olha que coisa fascinante. Então, a morte já teria entrado no mundo antes do pecado de Adão. Já pensou que coisa interessante? 2 bactériazinhas lá. Como será que elas teriam pecado? Acho que uma bactéria olhou para outra e falou assim, o teu complexo de Golgi é melhor que o meu, né? Ou a tua membrana celular é diferente da minha, tem mais melanina na sua, a minha tem menos, né? Sabe esse tipo de coisa que a gente está vendo hoje, maluquice aí pelo mundo afora, né? Só um pequeno parênteses, pessoal, não existe negro, não existe branco, existem tons de marrom, só. Se alguém tem dúvida, faça o teste. Tá? Só isso que existe. Então vamos voltar para o nosso problema. Nosso problema aqui não era esse, também é esse, mas o problema maior qual era? Era um bem simples. Se a morte já estava no mundo antes do pecado de Adão, é óbvio que a morte não pode ser o salário do pecado. Não pode. Pior do que isso, é o seguinte, então Jesus veio morrer por um processo natural. Ué, por que ele não morreu pela fotossíntese? Ou qualquer um dos outros processos naturais? Percebe como existe um sistema todo montado para destruir a verdade das Escrituras, aquilo que Deus nos revelou. E quanto mais nós nos deixamos levar por essas coisas, mais a gente fica susceptível a não aceitar a verdade que a Bíblia nos dá. A tal ponto de estarmos vivendo uma época hoje, essa época maluca que nós vivemos, que se chama século XXI, onde as pessoas já não sabem mais o que elas são. Não sabem. As pessoas não têm noção do contexto, ou seja, salve o planeta, mate os humanos. Se der o planeta, vai continuar a existir, tá bom? Tem um pouco de verdade nisso, mas eu não quero entrar nos detalhes nem no mérito da coisa, tá? Lembra que Deus nos deixou aqui para cuidar do jardim. Só um pequeno parênteses só para você entender ali. Existem 2 palavras no hebraico para jardim. Um é um jardim aberto e outro é um jardim fechado, como se fosse um condomínio fechado. É essa palavra do condomínio fechado que Deus usou quando ele disse que ele criou no Éden um jardim. Foi o primeiro condomínio fechado do planeta. Tanto é que tinha uma entrada e Deus colocou depois lá um anjo, um querubim, para impedir que pessoas entrassem e saíssem daquele jardim. Ou seja, o alvo de Deus em criar esse jardim é que ele seria o padrão para que nós, os descendentes de Adão e Eva, fizéssemos nas nossas casas, nos nossos terrenos e tudo mais. Ou seja, o planeta era para ser um jardim, não era para ter deserto, não era para ter terreno baldio. O planeta era para ser um jardim, esse era o alvo de Deus. Foi por isso que ele deu o padrão, o modelo. Percebe? Mas tudo isso vai sendo destruído pouco a pouco com uma mentalidade
de que Gênesis 1 e 2 não são fundamentais. Ou seja, quando nós olhamos esses dois capítulos e nós vemos o que Deus estava propondo, a parte científica, toda a conotação de quem somos nós, rapaz, é espetacular, não tem como fugir. Não é fascinante? Isso aqui é um microfone. Você gostaria que esse microfone fosse o quê? Dá um nome. Martelo. Vamos usar um microfone como martelo. Gostei da ideia. A gente vai sair martelando aí com o microfone. O microfone pode funcionar como martelo? Talvez até consiga as primeiras marteladas, mas eu te garanto que ele não vai viver a vida dele como martelo. Tá? Não é fascinante que Deus chega para Adão e diz, você é ser humano masculino, e chega para Eva e diz, você é ser humano feminino. Foi Deus quem definiu, não fomos nós. Porque se Deus não tivesse dito para Adão que ele era ser humano, e dito para Eva que ela era ser humano, até hoje a gente estaria tentando entender quem somos nós. Por exemplo, plantas respiram? Sim, respiram, nós também. Mas planta não tem pulmão. Mas nós somos umas plantas diferentes. A gente nada? Sim. Peixe nada? Sim, então nós somos peixes. Nós somos uns peixes diferentes, tá? A ave já fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente não consegue voar, mas eu não tenho dúvida que alguém vai achar um jeito aí também. Avestruz não voa, e tem várias dessas aves que não voam por aí. Então a gente fala, nós somos aves. Percebe, foi Deus quem definiu quem nós somos e qual a nossa relação com tudo aquilo que Ele criou. Mas quando nós perdemos Gênesis 1 e 2 de vista, sabe o que sobra? O que eu acho e o que eu penso. Ou o que você acha e o que você pensa. Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Afinal de contas, qual o contexto de todas as coisas? Percebe a importância de Gênesis 1 e 2? Ele funciona assim como uma base para tudo que foi construído em cima. Se Gênesis 1 e 2 não estivessem lá, seria muito difícil nós entendermos Gênesis capítulo 3. Entende? Porque a impressão que nós teríamos é que Deus já criou o homem com algum problema, assim, pecado, uma natureza pecaminosa, etc. Coisa e tal. A gente não entenderia o mecanismo. Se Gênesis 1 e 2 não estivessem lá, nós teríamos dificuldade de saber quem nós somos, como nos relacionar uns com os outros, o que é família. E a lista vai. Essa é a importância, esses dois capítulos são fundamentais. Entendam que eu não estou querendo dizer que agora, daqui para frente, você só vai estudar Gênesis 1 e 2. Mas quando a gente estuda matemática, tem certos conceitos que a gente precisa saber. Por exemplo, os números. Que o número 1 equivale a uma unidade, ele não equivale a várias unidades. O número 2 equivale a 2 unidades, não várias unidades. Não cabe a você dizer quanto que o número 2 vale. O número 2 vale 2 unidades. Podem ter maneiras diferentes de nós falarmos disso, sim. Você pode comprar 6 ovos ou meia dúzia. Mas é a mesma coisa, a mesma quantidade de unidades. Ou seja, existem certas coisas que precisam ser bem definidas para que a gente possa fazer coisas. Para que a gente possa construir em cima disso. A mesma coisa com as Escrituras. Quando Gênesis 1 e 2 estão bem estabelecidos, a gente tem condição de construir família, sociedade, construir políticas corretas de meio ambiente, saber como essa interação funciona e até mesmo simplificar a ciência. Meu último exemplo que eu queria dar, daí eu encerro. Não sei quantos de vocês já ouviram falar da classificação que nós usamos por muitos anos da taxonomia. Na taxonomia, isso foi proposto por Carlos Linné, lá nos anos 1700, e ele era um cristão. E é interessante porque ele propôs a taxonomia, porque ele diz assim, um Deus organizado cria organismos em classes distintas. Tem um grupinho que são dos cães, tem lobo, tem chacal, tem raposa, tem o outro lá que tem o urso, tem o panda, o urso polar, etc. coisa e tal, mas são grupos distintos. E não sei se você sabe, mas até o final da década passada, praticamente é assim que nós classificávamos todos os organismos. Sabe de onde ele tirou essa ideia? Da Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus criou segundo a sua espécie. Peixe produz o quê? Peixe. Anfíbio produz o quê? Réptil.
Você não acredita nisso, né? Nem eu. Mas não sei se você sabe, mas é isso que ensinam aí. Que peixe, com o passar do tempo, produziu outras coisas, anfíbios também. Ele tirou essa ideia de uma forma tão brilhante. Está na Bíblia. Ele não disse que não existem variações. O que ele disse que não existe evolução. Essa é a diferença. Esses últimos 10 anos praticamente, tem uma área da ciência chamada cladística, que é um novo processo de classificação. Então nós classificamos segundo a evolução. Você sabia que, por exemplo, eu e você, as baleias, os antílopes lá na África, todos nós fazemos parte de um mesmo clado. Por quê? Porque os antílopes, entre aspas, teriam dado origem às baleias, e as baleias são mamíferos, e lá, e aqui estamos nós. É meio confuso o negócio. Quando você pega esses clados assim agora, rapaz, que doideira que é o negócio. Sabe, porque agora não se considera mais espécie, considera-se uma árvore evolutiva. E o fascinante é que eles não conseguem concordar entre si mesmos. Então um dia eu faço parte de uma árvore, no outro dia quem sabe, né? Vai ver que eu faço parte de outra, uma árvore evolutiva, e assim a coisa vai. Meus irmãos, colocando assim para finalizar, Gênesis 1 e 2 são fundamentais. Se você quiser ter uma boa teologia, quiser ter uma boa interpretação das Escrituras, se você quiser entender o que Cristo veio fazer por nós, leia Gênesis 1 e 2. Entenda o significado disso. Para que você entender, vá para Apocalipse 21 e 22 e vê se Gênesis 1 e 2 não faz sentido. Faz todo sentido. Deixa eu orar com vocês. Nosso Deus, nós damos muitas graças a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por ter escrito na Tua palavra, ter deixado registrado ali essa narrativa tão preciosa a respeito das origens. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos que nós não somos fruto de reações químicas aleatórias, num universo aleatório, onde forças impessoais teriam trazido à existência pessoas com capacidades, com personalidade, com capacidades inclusive de raciocinar, de pensar, de imaginar, desenvolver. Senhor, nós somos gratos a Ti porque nós somos o resultado do Teu pensamento, do Teu planejamento, dos Teus propósitos e dos Teus desígnios. Somos gratos a Ti porque Gênesis capítulos 1 e 2 são tão claros a respeito da nossa origem. Nós entendemos que vivemos num mundo onde esses 2 capítulos são considerados mitologia, e para muitos de nós, inclusive na área de ciências, que acreditamos na literalidade desses 2 capítulos, pessoas até mesmo questionam a nossa capacidade intelectual. Eu sei que não é só na área da ciência, eu imagino e conheço, e creio que muitos daqui também conhecem teólogos que têm essa posição, que têm sido de uma forma direta ou indireta atacados pelos seus colegas que têm uma posição diferente, achando que Gênesis 1 e 2 não poderiam ser literais. Mas nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita de uma forma tão simples, tão verdadeira, que não há necessidade de uma pessoa ser um cientista para entendê-la. Nem tampouco de ser alguém que trabalha com línguas, no sentido de línguas originais e tudo mais, para poder entender o significado do que está ali. Nós rendemos graças a Ti porque aprove ao Senhor colocar um testemunho verdadeiro das nossas origens. Peço a Deus para que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, a entender essa realidade e entendermos o quão fundamental são esses 2 primeiros capítulos, que tanto Jesus, quanto Paulo, quanto Pedro fizeram uso deles ao tratar de doutrinas fundamentais relacionadas com a nossa vida, com a nossa salvação. Muito obrigado, Deus, porque eles foram escritos. Muito obrigado porque o Senhor não deixou para que nós tentássemos descobrir as nossas origens. O Senhor as revelou. E pedimos a Deus para que o Senhor nos dê não somente um coração sábio para entendê-las, mas também um coração maleável para aceitá-las. Porque, infelizmente, nós temos crescido dentro de uma geração que tem dificuldade de ver o óbvio, tem dificuldade de aceitar a verdade,
E nós reconhecemos que se o fazemos de forma diferente agora, é por causa daquilo que Cristo fez por nós. E nós rendemos muitas graças a Ele, porque a salvação que nós obtivemos nele, não somente nos livra dos nossos pecados, mas de uma maneira errada de pensar também. Ela nos leva a ver o óbvio, aquilo que é a verdade. Muito obrigado, portanto, pela vida dele, por tudo aquilo que ele fez por nós e por aquilo que nós temos nele hoje. Rendemos muitas graças a Ti por isso. Nós oramos assim mais uma vez, gratos e humildemente, no nome dele. Amém.